Eu acho que os clientes, às vezes, eles não sabem o que eles realmente querem, ou eles não sabem o que eles precisam, ou eles sequer sabem o que eles estão pedindo. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de cliente, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando que cliente é o cliente se ele está te contratando porque ele não sabe fazer aquilo ali. Ou ele não sabe fazer tão bem quanto você. E às vezes ele não tem tempo. E é isso. Então, eu acho que isso influencia diretamente no nosso trabalho. Tá? Eu já fechei contratos, eu já perdi contratos, porque eu fazia o que o cliente mandava, não o que eu estava pronta para fazer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lampaguejando. Você que já tá acompanhando a gente há 6 episódios, quem diria, né? A gente fez o primeiro e falou assim, não, a gente não vai conseguir ser constante, a gente tá conseguindo. E a gente chegou no nosso 7º episódio, com uma presença que eu falei pra gente assim, a gente precisa chamar essa pessoa, porque como assim ela tá se posicionando tão bem que a gente precisa ter essa pessoa com a gente hoje. E hoje eu tô convidando aqui a Stephanie, mas no formato Maran Agência, pra gente falar dos problemas que a gente enfrenta como gestores, dos clientes que dão dor de cabeça, dos funcionários que muitas vezes não ajudam, colaboradores, como muitos dizem, né? A gente vai estar falando um pouquinho das nossas dores, dos nossos problemas nesse episódio. E para começar, Stephanie, vou pedir para você se apresentar e apresentar a agência para o público que te escuta. Obrigada, torcida, plateia. Muito obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada por me receber, você que estiver aqui me assistindo. Obrigada pelo seu tempinho precioso desde já. Já digo que é ouro, vai ter conteúdo bom aqui. Aproveita para sofrer menos tempo. Já vou começar falando uma frase. Um dos objetivos de vida é minimizar riscos e otimizar tempo. Aí. Então, quanto mais coisa a gente sabe antes, mais tempo a gente ganha. Verdade. Melhor coisa. Mas, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Nada. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por me receberem, obrigada por essa ponte. Meu nome é Stephanie Machado Ramos e o Maran vem de Machado Ramos. Já desvendou uma pergunta que eu ia fazer. Mas me chamem de Maran, que é o meu sonho virar uma Anitta, que ninguém sabe que o nome dela é Larissa. Todo mundo ficava me chamando de Maran até esquecer que meu nome é Stephanie Machado Ramos. Muita gente já nem sabe mais. Então... isso agora já abrevia, né? Stephanie Maran. Exatamente. O brand tá sendo bem trabalhado. Então já começa por aí. Eu tenho 25 anos, eu sou publicitária de formação, tenho, na verdade, ensino técnico em publicidade e tenho pós-graduação também. Pós-graduação não, graduação em publicidade. Eu fui bolsista no ProUni, na Unicarioca. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer jovem aprendiz, estágio, trabalhei por 3 anos numa multinacional de beleza. Não sei se é melhor citar nomes. Mas talvez em algum momento acabe saindo. Mas assim, nada pra reclamar. Reclamar a gente sempre tem, porque a gente é ser humano. Mas assim, no geral, na máxima, eu sou muito grata pelo tempo que eu fiquei ali, porque eu aprendi muita coisa, muita coisa. Foi uma faculdade pra mim. Eu falava muito isso enquanto eu estava lá, depois que eu saí eu acabei esquecendo um pouco disso. E aí, recentemente, eu resgatei essa memória, que realmente eu sabia muito mais coisa do que outras pessoas da minha idade, porque antes de chegar na faculdade, eu já tinha aprendido no trabalho. E eu sabia de tudo um pouco. Era gestão, era financeiro, era jurídico, era trade, era marketing, era merchan, porque eu tinha muito relacionamento com muitas áreas. Então isso foi um privilégio. Então ali eu me formei como profissional de fato, só que quando chegaram os meus 3 anos ali, já quase no finalzinho do terceiro ano, tava acabando meu contrato. Eu comecei a fazer um freela, já tava fazendo freela para 2 clientes, na verdade. E aí comecei a gostar muito dessa liberdade do empreendedorismo. Então, às vezes eu tava sentada na mesa de trabalho e a galera tava tipo assim, estamos gravando um clipe aqui, 12:00. E eu lá no trabalho, não podia ir, porque eu tinha que cumprir minha carga horária. Então, isso de você estar sempre com quem você quer, na hora que você quer, entre muitas aspas que a gente sabe que a gente tem as nossas responsabilidades, foi uma coisa que foi me cativando. Até um dia que eu ouvi uma frase que era, dentro da empresa, eu vejo mais vocês do que a minha família. Eu falei... Pesou, né?
vocês são muito gente boa, eu aprendo muito com vocês, mas eu prefiro muito mais ficar vendo a minha família com mais constância, sem sombra de dúvidas. Então eu não queria ser como muitas das pessoas que trabalhavam lá, que não viam o filho crescer, que mal tinha um filho e, tipo, viu o filho no final da noite, eu tava dormindo, saía, tava dormindo, tava na escola. Você viu isso como comum lá no espaço? Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu entendo que, é o formato do meio corporativo. Sim. Ainda que a empresa tente lutar muito, é uma coisa que a correria do mundo também, a demanda tá tudo sempre muito atarefado. O fato de ser internacional e a nacionalidade da empresa também era uma coisa que influenciava diretamente. Então era tudo muito rápido o tempo todo e vamos fazer, e tem que acontecer, e tem na... Não é à toa que ela tem resultados gigantescos, mas também são poucas pessoas que ficam na empresa durante muito tempo. Então essa relação com o trabalho não era uma coisa que enchia meus olhos. Quando eu entrei, eu era apaixonada. Eu achava que eu ia sair de lá uma diretora. Eu era apaixonada. Eu ia dormir no domingo ansiosa pra estar lá na segunda-feira. Assim, muito ansiosa. Só que com o tempo essas coisas não foram deixando de me cativar. E eu sou uma pessoa que eu sou gente como a gente. Não me interessa se é jovem aprendiz, se é o dono da empresa, se é o diretor. Eu vou te tratar como uma pessoa. Ponto. Eu sei respeitar a hierarquia. Então, se eu tenho que resolver uma função com a social media, eu vou resolver com a social media. Eu não vou falar com o diretor. Eu sei onde é que é o meu lugar também. Mas conversar, almoçar, tratar bem. E eu tinha um relacionamento muito bom com um diretor que era um cargo muito alto, porque simplesmente toda vez que ele chegava no andar só eu estava. Então ele começou a me cumprimentar, conversar comigo, ter um relacionamento, assim, tranquilo. O cara era argentino, eu acho, já era bem mais velho. Só que ele me adorava. E as pessoas me levavam de rabo de olho. Quando eu sentava numa mesa, assim, do restaurante pra comer com ele, as pessoas ficavam tipo, que sabe que tava tomando um espaço. Entendeu? Por que essa menina tá almoçando com fulano? Então essa hierarquia de poder é uma coisa que me incomodava muito lá dentro. Eu acho que esses foram os dois principais motivos que me fizeram sair. Então, quando eu saí, eu não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era empreendedorismo, não sabia que essa palavra sequer existia, eu acho. Eu já tinha escutado falar isso dentro da empresa, mas pra mim nem fazia conexão se empreender dentro de um corporativo. Tudo bem que hoje eu entendo um pouco mais a interpretação, apesar de ter as minhas ressalvas. Mas quando eu saí pra empreender foi no supetão. Já tava fazendo freela, sabe? Fazendo não sei o que, fulano de tal. Sei, indicação, né? Sabe, postar na rede social. Nem existia a função social media. Isso foi final de 2019. Sabe, fazendo não sei o que. E eu lembro que eu fazia pra marca que eu trabalhava na época. E aí, quando... sei fazer. Comecei a fazer pra um, comecei a fazer pra outro. Falei, bom, interessante. Descobri, nem sei como descobri que se abriu um CNPJ, o que era CNPJ. Não faço a menor ideia de onde eu tirei essa informação. Mas foi o MEI ou tu já... Foi MEI. Mas não lembro de onde eu tirei isso, tá? Não faço ideia. Abri um MEI e comecei a fazer as coisas sozinha. Aí, na época, eu já abri como uma agência, mas eu já fui Marã Fotografia, que eu sou fotógrafa, já fui Marã não sei o que, Jobs, até chegar no Marã Agência. E aí eu comecei fazendo sozinha, então sempre soube fazer um pouquinho de design, web design, fotografia. E aí já fica minha primeira ressalva de que eu acho que pra gente criticar, a gente tem que saber fazer. Então eu sei minimamente de todas essas coisas. E aí tem, obviamente, a minha área de interesse maior. Então eu abri a agência em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia, então não foi fruto de pandemia, mas com certeza o nosso crescimento se deu a isso, sem sombra de dúvidas. E aí, uma onda boa. Exatamente, peguei o momento certo. Se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade e experiência, teria sido melhor. Às vezes eu fico me perguntando a mesma coisa, que a gente vai pra 3 anos, né? A gente começou... Logo depois, 2021. Um mês. Não, foi 2020, né? Mas meio pro final. Então, exatamente. Entendeu? Foi quase isso. Mas eu poderia nem ter começado, então a gente fica tentando, né, pegar a parte boa do negócio. E aí, em 2020 comecei sozinha. Aí chamei uma pessoa pra trabalhar comigo, porque eu via que ela sempre teve vontade de atuar nessa área, pra me ajudar mesmo, tá? Chamei meu irmão pra trabalhar comigo, pra me ajudar. Então ele tava em casa fazendo nada, porque era pandemia. Eu tava em casa fazendo nada, e ele começou a me dar muita precisão de ajuda em quê? Sentei, conversei com ele, sabia que ele gostava dessa área de comunicação, né? Ele sempre teve vontade, sempre teve um interesse. E aí a gente começou a conversar. Fomos fazendo algumas coisas, dividindo funções, eu e ele. Aí a minha prima chegou do nada, que tinha feito uma landing page e tal. Eu falei,
gosta de editar vídeo? Eu não sei, falei, edita esse vídeo aqui pra eu ver um negócio. Aí ela foi, editou o vídeo pra eu ver um negócio, falei, tem que ela saber fazer direitinho. E aí, enfim, começamos a nos organizar, nos estruturar. Meu irmão me ajudando no tempo que ele estava em casa por conta da pandemia. A minha prima já começou a trabalhar comigo. Então, com o tempo, eu fui montando uma equipe. Então, eu já estava entrando numa estrutura de agência. Um fato curioso, eu nunca achei que eu fosse trabalhar em agência, muito menos ter. Porque na verdade, quando eu sempre achei que eu fosse trabalhar em agência quando eu comecei a fazer o médio. Era o meu sonho, trabalhar numa África, Ogilvy, W. McCann. E pra mim só existia isso. Eu não sabia que tinha como se trabalhar com marketing dentro do corporativo. E aí, quando eu descobri isso, eu achei que eu ia morrer na empresa que eu tava. Então as coisas foram tomando rumos. Eu sempre soube que eu seria empreendedora. Não sei, não sempre soube. Zero. E aí, acho que são poucos que começam com esse pensamento. né? Exato. A vida faz assim, vai. Exatamente. E aí hoje a gente tem 4 anos de agência. Aí tem muita informação, mas eu vou deixar você conduzir. E damos 4 anos com a Amaran atualmente. Fizemos dia 12 de fevereiro. A gente faz em abril. Aí quase então foi pouquinho tempo depois mesmo. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa bem intrigante para muitos donos de agência e pessoas que abrem. Essa experiência de trabalhar com familiar, como é que foi? Ele ainda sua prima com você, então, tá. Legal. Tem um desafio, eu vou te dar um exemplo clássico. Na semana que vem a gente tem um evento, um acontecimento familiar. E aí impactam várias pessoas da equipe. Não é tipo uma pessoa. Eu, minha prima, e aí roda um monte de gente. Então esses detalhes assim acabam atrapalhando um pouquinho. No geral, a gente sabe dividir bastante. Principalmente o meu relacionamento com a minha prima, que a gente era prima, ponto. Aí a gente virou prima e chefe. E, relação de trabalho. E aí viramos prima, chefe e amiga. Então, nosso relacionamento de amizade foi depois que a gente se tornou mais velho. Então, quando eu ia dar um feedback de trabalho, eu virava pra ela e falava: esquece Stephanie, esquece tua amiga, esquece não sei o quê. Finge que eu não sei nada da tua família, que eu não sei nada da vida. Estou te dando feedback de crescimento. Cara, faz isso, 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 isso. Senão, vai ser difícil. E ela sempre recebeu isso muito bem. Então, a gente sempre tentou, ao máximo, nos organizar da melhor forma. Claro que chega um momento que a gente precisa de um terceiro para intermediar. Quando as coisas começam a crescer, tomar uma proporção, uma responsabilidade maior, às vezes fica assim mais difícil. Eu não posso mentir. Fica mais difícil você cobrar uma parte da família. Porque eu acho que você entra muito na vida da pessoa do tipo... Eu tento ao máximo não ter esse pensamento, tá? Como profissional, não tenho esse pensamento. Mas às vezes, quanto ser humano, ele vem. Então você sabe que você tem uma entrega pra fazer. E aí quando você vai ver, o fulano tá fazendo não sei o que lá no meio do dia. Mas se o fulano vai trabalhar até 2 horas da manhã, o problema é dele. Então ele vai ter que entregar. Então eu sei da vida pessoal... E muito, adentro. E eu sei das entregas profissionais. E aí, às vezes, me vem à cabeça, como é que tal coisa vai ficar pronta? Não sei, não quero saber, mas vai ter que ficar. Dá teu jeito. Problema de vocês. Então, acho que tem um momento, sim, que precisa ter um intermédio. E aí, para empresas maiores, uma RH, enfim, o que seja. No momento, eu tenho uma gestora de projetos que tá fazendo essa ponte, mas... Acho muito bom, gosto muito de dar oportunidade pra minha família. Eu sempre tentei procurar dentro de casa, no sentido de amigos e família, pra trabalhar, apesar das pessoas falarem que isso é muito ruim. Tenho experiências muito boas e tenho experiências ruins também. Mas eu acho que também, não sendo da família, você tem experiência ruim também. Exato. Tem muito esses casos. Exato. Mas pode ser que com a família tenha uma problemática da família se envolver em algum momento. Não sei, espero não chegar nesse ponto. Bom, se não chegou, acho que... Não chegou até agora, por favor, Deus me livra dessa. Mas interessante. Eu tô te perguntando isso porque a Lâmpago hoje é amigável e familiar. Eu estudei com design, o Jean, um amigo, 9 anos, parei de contar. Então, assim, quase família, Aí a Rayane, minha irmã, minha esposa, financeiro... Então, assim, e no início foi difícil o julgamento, Eu acho que foi o que você falou, já tinha cliente que descobriu e encerrou o contrato. É mesmo? Sério.
Porque, não, vocês vão confundir as coisas. Eu falei, caraca, eu tô te entregando o resultado normal. Gente. Mas só pela informação eu não quis. Né? Então, por isso que eu tô falando, tem um preconceito. Como você falou, tem coisas ruins no caminho. Tem, mas eu acho que é a fase que dita e tem que ter uma voz de comando também. As pessoas te respeitarem como isso, né? Eu acho que depende muito do momento, de quem são as pessoas, etc. Porque, por exemplo, esses dias eu até cheguei... A minha tia, ela também é empreendedora, empresária. E eu até cheguei pra ela esses dias e falei assim, eu acho que ela ficou chateada, tia, me desculpa, a intenção não era essa. Aí eu virei e falei, por favor, para de me chamar de sobrinha em determinadas situações, porque as pessoas não levam a sério. Mas porque eu já sou nova. Mas ela é tua cliente? Ela é minha cliente. Ela falou, não sei o que, ela é minha sobrinha. Aí, sabe quando você já fala tem um assim, preconceito com o sobrinho no marketing. Isso aí. Agora me entenda, por favor, explica pra tia, o sobrinho do marketing é o vilão. Explica pra mim. É o vilão, não pode. Exato, porque fala assim, quem fez esse cartão de visita? Foi o meu sobrinho. Pronto. Aí geralmente tá horrível, entendeu? Então tem esse preconceito. Aí ela, você não gosta? Eu falei, não é isso. Se a pessoa estiver na minha frente, tudo bem, porque ela vai ver o meu comportamento, meu posicionamento, eu vou conseguir conversar, dialogar e contornar a situação com ela. Agora, se você comentar por alto, ela vai interpretar tipo assim, tá fazendo um bico aqui pra mim e não tá trabalhando direito, entendeu? Então, muitas das vezes eu não chego falando de cara, esse aqui é o meu irmão, essa daqui é minha prima. Quando o cliente vai tomando uma intimidade, ele descobre. Então, não descobre não, porque em algum momento eu acabo falando, porque meu irmão a gente não tem nada a ver. Minha prima a gente também não se parece, mas em algum momento ele fica sabendo e tá tudo bem. Isso é interessante. E aí, já te perguntando esse caminho, né, foi o que você falou no início. A profissão de social media, ela estava iniciando quando você iniciou, né? Claro que hoje o social media é um projeto, né? Mais uma pessoa, né? Que vai estar ali o design, vai estar ali o videomaker, né? Hoje agora o social media é um projeto, deixou de ser uma pessoa. Acho que hoje eu vou botar pra fora tudo que tá esforço. Como é que você entende esse mercado hoje? Por que a gente polarizou tanto? Né? O que falta no posicionamento dos profissionais da área? Conta pra gente, abre seu coração. Cara, nessas horas eu me sinto com 60 anos. Uma pessoa que sabe, tem tanto pra falar. Não significa que eu sou a dona da razão, nem que eu sou a dona da verdade. Mas é que eu já vi tanta coisa. Bom, bagagem você tem, né? Acho que... minimamente. Então, e o mercado, ele tem... É porque eu tive uma discussão assim recentemente. O mercado, ele tá mudando muito. E a nossa profissão não é igual o direito, que tem não sei quantos anos. Vou nem citar aqui pra não falar besteira. Mas o direito existe há muitos anos. A medicina existe há muitos anos. A internet existe há muito menos tempo. O digital existe há menos tempo. A rede social há menos tempo ainda. A profissão há muito, mas não é nada. Então, o problema é que os clientes muitas vezes querem ditar o que nós que estamos dentro do mercado devemos fazer. A forma como nós devemos fazer, qual é a nomenclatura certa, qual é a nomenclatura errada. Então, as pessoas que estão fora do mercado, que não entendem, querem entrar nessa seara. O que eu enxergo, tá? Eu tenho falado sobre isso. Eu acho que tem uma curva... Existe uma curva que é como se fosse uma curva de tendências, né? Assim, padrão no mundo. Se a gente fosse pegar o social media nessa curva de tendências, você tem um momento que são os pioneiros, digamos assim. Não acho que tenha começado em 2019, mas eu sei que na época de 2019 foi um boom, né? ainda era muito mal conversado. Tanto é que quando eu fui fazer, pra você ter noção, na empresa que eu trabalhava, a gente começou a fazer cotação. Olha que loucura. Quando eu lembro disso, eu me sinto um dinossauro e faz 4 anos só. Bizarro. A gente começou a fazer cotação pra gestão de tráfego. E era um negócio assim... Caríssimo. Não, caríssimo. E o que é isso? O que é gestão de tráfego? Tipo assim... Aí o cara chegava, botava lá a agência... Eu queria até lembrar que agência era essa. Botava lá na agência... Aí o slide apresentava os números, onde é que ele ia botar a campanha... E a gente ficava, cara, que raio de campanha é essa? O que é isso? O que é tráfego? O que é anúncio? E era caríssimo o serviço, era caríssimo o lead. Era caríssimo tudo, porque você ficava gastando sem saber usar direito. Enfim, então, em 2019, o tráfego era uma coisa que estava começando a ser descoberto pelos corporativos. E a gente sabe que primeiro as empresas descobrem, para depois ser uma coisa que se populariza, né, normalmente.
E o social media, não existia o nome social media. Tanto é que quando me contrataram era pra cuidar das redes sociais. Ponto. Era quase um cuidador de idosos, cuidador tipo de rede isso. social. Tipo isso. Olha aqui meu aplicativo. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, aí foi o boom de gestão de rede social, internet, social media, curso de social media, todo mundo é social media, vamos vender social media, e nananana. E as pessoas, elas faziam curso, no dia seguinte elas já estavam vendendo o curso para outras pessoas. Eu vi muito isso. Tudo bom, bom dia. Eu vi muito isso. Isso me mata. Mas vamos lá. Vou deixar a economia gerar do jeito que ela quer. Então, aí teve esse boom, 2020, 2021, acho que foi o auge, assim, máximo. Em 2022, as pessoas já começaram... Em 2020 e 2021, elas estavam descobrindo, entendendo a importância, tem que fazer, porque agora o mundo é digital, não. Em 2022, aí já tava começando a se normalizar. Então, ninguém sabe, boom, começando a se normalizar. E aí, nessa normalização, as pessoas já descobriram, já entendiam, elas já começaram a achar que elas sabiam. E achar que elas sabiam, tô falando de cliente, de terceiros, e começar a opinar nas coisas, a palpitar, de que eu acho que é dessa forma, de X, Y e Z. Em 2023, acho que chegou um ponto de... Agora tem uma transição. Tu entende que tem um declínio hoje? Então... acho que 2023 começa a fazer assim. A gente tá em 2024, né? Então já tá assim. Já foi. já tá lá embaixo. Eu acho que agora a gente tem uma movimentação de... Talvez eu esteja realmente entregando o ouro de fato agora nesse momento. Que é uma análise Vou fazer o corte pra você. Botar na página de venda. Vai. É uma análise realmente muito interna, uma análise de negócio. O que eu tenho visto agora? Por demanda de cliente. E aí não tenho problema em falar isso. Tiveram clientes que romperam contratos com a gente porque a gente não estava suprindo as expectativas. Mas em que sentido? Não é que a gente não entregava o que a gente prometia. Ele queria algo além do que a gente tinha combinado uma entrega, ou que a gente poderia entregar dentro do orçamento que ele queria investir naquele momento. Então ele queria muita atenção, muita demanda, e a gente não poderia entregar isso. Porque para eu entregar o que ele queria, eu tinha que contratar um terceiro. Eu poderia contratar um terceiro que ia trabalhar só para aquela conta. Mas ele não queria pagar. Então o que ele tinha que fazer? Contratar um profissional interno. Um profissional de marketing. Perfeito. E eu acho que exatamente esse é o momento do mercado. As pessoas... Acho que é o momento do mercado e também depende do momento de negócio. Então agora que todo mundo já entende o que é social media, qual é a importância, qual é a relevância, etc, eles estão deixando de contratar agência ou rompendo o contrato com a agência para contratar um profissional de marketing. Profissional interno. E eu acho que assim, isso faz muito sentido. E aonde entra o nosso papel, que aí, honestamente, eu não vou atender todo mundo no Brasil, então é isso, gente. Fica aí a informação pra vocês, fica a informação na internet. Tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pra todo mundo. O treinamento pra social media. Então, você vai deixar me contratar e vai contratar a fulana pra ser o seu marketing. Deixa eu treinar a fulana, já que eu já sei como é o seu processo, como eu já sei como é um processo da agência, e entrar na questão de processo, de gestão, de projetos e etc. Deixa eu otimizar o seu tempo, minimizar os seus erros. Tá aqui como você pode fazer. E aí pode ser que naquele momento ela me contrate como um pacote de designer, um pacote de edição de vídeo, uma captação de imagem, enquanto ela não monta a equipe dela completa. Então ela continua usando meu serviço terceirizado. Até ela ter uma equipe dela completa, já tá em outro momento e beleza, porque aquele não é o momento que eu vou atender aquele cliente, entendeu? Então acho que tá nessa movimentação agora de transição de social, agência terceirizada para um profissional interno. E eu acho que é o caminho, Stephanie, porque sendo muito sincero, tem necessidade, eu até subi conteúdo no perfil da agência falando isso, tem a necessidade da pessoa já estar no digital, que isso aí já não tem mais como negociar. Não é discussão, ou faz. Agora, ela tá tendo a necessidade de ter alguém interno que faça alguma parte também do serviço. Sim. E também a agência. Sim. Entendeu? Até porque foi o que você falou. Antigamente para contratar um gestor de tráfego era R$10 mil. Né? Hoje você consegue contratar um gestor de tráfego por 1.000, 1.500. Dependendo. E bom. Não, porque o mercado tá banalizado, prostituído. Não necessariamente, porque tem várias opções. Na verdade. Tem várias opções, tem gente boa, tem gente ruim, assim, como da mesma forma que tem advogado bom, advogado ruim, médico bom, médico ruim. Mas assim, é o que eu tenho percebido muito. Há uma necessidade primeiro, os donos já não estão mais se posicionando como era antigamente. Como a questão da pandemia era uma questão de vida ou morte, ou faço ou fecho,
Aí o dono botava a cara, fazia o story, grafava o Reels, coisas do tipo. Agora o dinheiro já normalizou, né? A pessoa não vai lá e faz o que precisa ser feito. Sim. Aí na ponta tem uma agência pedindo conteúdo, na outra tem um cliente que não gera conteúdo. E aí a gente acaba percebendo que no caminho precisa ter alguém. Então, assim, eu acho necessário, né? Então eu contrato a agência, demito o cara. Ou então eu contrato o cara, demito a agência. Não, tem trabalho pros dois lados. Concordo. E basta o profissional se posicionar. Foi o que você falou, a captação do terceiro. E eu quero te perguntar outra bomba, né? Adoro. Porque as pessoas hoje têm evitado o nome agência, tá? Você sabia? Que agora não é mais agência, é growth, sim. Performance, né? E que Quando criticar os amigos. E o que te faz hoje ainda manter o nome agência? Aqui na Lâmpada a gente fez a guerra, falou, não, vai ser agência de publicidade. Ponto. O mercado puxa, e o mercado tem puxado. Mas por que você decidiu ainda ser chamada de agência? Eu acho que hoje tem uma demanda muito grande do mercado de você ser muito específico. E eu não sei até que ponto isso faz sentido a longo prazo. A curto prazo acho que faz. Você ser social media de... Vou dar um exemplo, vamos lá. Teve uma época que a gente começou a fazer comunicação para ser marketing gastronômico. Focado em marketing gastronômico. Por quê? Porque eu não conseguia simplesmente argumentar isso com o meu cliente. A não ser preço. Tudo eu tava brigando por preço. Qual é o diferencial? Você tem que ser específico em alguma coisa, tem que ser específico em alguma coisa. Beleza. Não tem nenhuma plataforma assim que eu inovei, criei, nananã. Então eu tenho que ser específico em alguma coisa. Vou focar no marketing digital, marketing gastronômico. Porque a gente tem uma confeitaria, né, da família. Então era uma forma de eu estudar pra uma coisa, consequentemente estudar pra outra. Já tinha tido alguns clientes dentro do mesmo segmento. Então era uma maneira também era algo que eu já tinha um conhecimento pra me aprofundar. Tentei durante um tempo. Confesso que o motivo pelo qual não nos empenhamos de fato nessa comunicação foi porque aconteceram questões pessoais justamente nesse período de mudança de comunicação que me atrapalharam. Então, como consequência, afetou a agência. Mas depois eu fiquei pensando, cara, isso é a mesma coisa do que um growth, uma performance, um não sei o quê. Eu acho que o cliente, ele não quer, eu não acho, não, tenho certeza, o cliente ele não quer ficar contratando um monte de empresa. Ele não quer ficar contratando um monte de agência. Aí ele vai lá, contrata a Lâmpada, que é de growth. Ele vai, contrata a Maran, que é de performance. Aí ele vai, contrata a Aflan de tal, que é de Creator agora. Creator Economy. Sim, verdade. Eu esqueci dessa. Isso é tudo ferramenta. Ai, olha, o problema... Tô aqui numa terapia da publicidade, tá? Do comunicação. Tô aqui como psicólogo. Eu tô sentindo essa vibe. Tô aqui assim, ó. O problema, apesar de eu ter 25 anos, eu sou uma publicitária raiz. Porque eu estudo publicidade desde meus 15 anos. 16 anos. Então ainda não era a era do social media, do marketing digital, de não sei o que. Eu não tive aula de marketing digital no ensino médio. Eu comecei como design fazendo no Photoscape, cara. Usei Photoscape também. Aí, ó. Bem aí, lembrado. dois dinossauros conversando. Bem lembrado. Então, assim, as pessoas pensam, que a idade às vezes afeta muita coisa, né? Aparentemente. Mas eu sou publicitária raiz. Sim. Eu peguei ainda essa era. Então... Tudo bem que pode ser específico, pode ser vendável, pode ser um bom argumento, mas a longo prazo, será que é? Ou é mais uma coisa que você aproveita ali a onda, e eu também acho que de certas coisas tudo bem você aproveitar a onda, sim, porque você tem que fazer dinheiro, você tem que fazer um capital de giro, você tem que várias coisas, você tem que surfar no hype, visibilidade que você ganha, se tiver de acordo com os seus propósitos e seus princípios, acho super, não tem problema nenhum. Mas eu acho que determinadas coisas as pessoas perdem um pouco a mão. Elas vão ouvindo muito do que os gurus falam e elas não fazem o que elas realmente acham que elas poderiam fazer. Acho que esse é o problema hoje. O growth, a performance, o creator, né? Eu acho que eles são ferramentas. São ferramentas para serem usadas dentro de uma agência. E por mais que as pessoas já estejam entendendo, eu já falei isso aqui até num episódio. Antigamente, quando você sentava para conversar, você tinha que explicar tudo. O que era agendamento, o que era mensagem automática no WhatsApp, os básicos, né? Sim. Eu já ensinei cliente a salvar contato no WhatsApp.
No início... Pô, você nem ia fazer enquete, eu já achei que tava sinistro. Como é que eu salvo o contato dos meus clientes? Tava lá, tipo, tudo mais 55, 21. Eu boto o status e não chega pra ninguém. Eu fui ver, eu falei, cara, você não tem nenhum contato salvo. Foi umas doideiras assim. Então, assim, hoje já não. Hoje você senta, os caras falam de resultado, de curva, de engajamento. Cliente falando de engajamento, tu fica assim, pô... O mercado já mudou há muito tempo, as pessoas estão entendendo. Mas ainda assim, essa polaridade de nomes eu acho que às vezes danifica. Porque o cliente acha que é coisa diferente e que é a mesma coisa. E ainda que... Aí, vamos lá. O cliente, ainda que ele saiba, nem sempre ele sabe. Nem sempre. Ouviu ele falar, acha né? que ele sabe. Exatamente. Ele ouviu falar, ele fez um curso dentro de não sei o que lá. Aqui chega o cliente no carteirão. Eu fiz comunidade Sobral. Aí eu fico, tá. Então vamos falar o argumento das palavras que a comunidade de Sobral tem. Tá. O que é isso? Você não fez? Você não era... É complicado. Stephanie pensando, cara. Engolindo minhas palavras. Tô engolindo minhas palavras. É complicado, porque realmente o problema, o ponto bom e o ponto ruim da polarização da informação é que as pessoas elas acham que sabem. Eu estudei durante 7 anos. E eu escuto do cliente que ele fez um curso de marketing na profissão dele, que não tem nada a ver com comunicação. Vou dar um exemplo aqui bem bruto. Tô tentando pensar em um cliente que eu não tenho sobre isso, mas sei lá. É um cliente que é dentista, acho que eu não tenho nenhum dentista. Se tiver, não tô falando de você, porque eu não lembro do momento que a gente prestei serviço. Mas ele é dentista. Aí ele fez um curso de marketing dentro do dentista, de dentista. E aí ele acha que ele sabe. E ele passa a te dar ordens das estratégias que você tem que fazer. Então hoje eu tenho 2 tipos de cliente. Eu tenho cliente que eu cumpro o que ele quer que eu faça. E eu tenho cliente que me deixa trabalhar, me permite, me dá esse voto de confiança pra eu ser estratégica no nível de conhecimento que eu tenho. E qual dá resultado? Pode responder. Obviamente. O que com o nosso know-how a gente executa muito mais tempo. E não com o que o cliente acha que é o melhor pra ele. A gente sempre... Ponto importante, tá? A gente sempre respeita os princípios, os valores. Eu tenho a frase que eu falo nas minhas reuniões de captação. Você não tem que nada. Ninguém tem que nada. Ninguém é obrigado a nada. Eu vou te dar as orientações. Seria bom se você gravasse vídeo. Seria bom se você fizesse uma live. Seria bom... A gente desenhou uma estratégia. Stephanie, não me sinto confortável pra fazer uma live. Tudo bem. Sem problema. Vamos pensar em outra estratégia. Se não der certo, você já sabe que eu tinha te dado uma outra alternativa. Mas dependendo do cliente, dependendo da circunstância, eu insisto um pouquinho e falo, dá essa oportunidade, faz uma live, deixa eu ver qual vai ser. Aí uma vez um cliente falava isso, não gosta. Aí eu falei, por favor, pelo amor de Deus, faz só uma livezinha, vamos ver no que vai dar, você não vai morrer, eu juro, tá bom, vou fazer. Aí quando saiu da live, e aí? Até que não é tão ruim, até que eu gostei, até que foi legal. Falei, tá vendo? Não vai morrer. Então acho que tudo precisa ser testado de fato, porque a internet é teste. Mas sem ferir seus princípios. Tem coisas que, se você me pedir pra fazer, eu não vou fazer porque fere os meus princípios. Então eu não quero testar. Ponto. Fora isso, a gente tá falando de ferramenta. Poxa, por favor, me dá esse voto de confiança, já que você me contratou. Deixa eu fazer do jeito que eu acredito que seja certo. E se der errado, a gente faz do seu jeito. Pode ser? Beleza. Acho que esse é um ponto principal hoje da polarização da informação na internet, dos 1 milhão de nomes. As pessoas acham que elas sabem, mas elas sabem na superfície, na pontinha do iceberg. E aí acho que fica tudo muito confuso. Eu acho que esses nomes são bons pra venda, mas a longo prazo eu não acho que eles vão dar um resultado expressivo. Porque mais pra frente muda de novo. Exatamente, muda de novo. Exatamente. Assim como a publicidade vira marketing digital, que virou não sei o que, e vai indo. É verdade. E aí eu já entro em outro assunto com você, que é justamente esse mix, né? Quando a gente fala de polarização, existe um motivo pelo qual, né? E muitas vezes é essa ausência de posicionamento das agências, né? Ou de outros nomes que a gente estava falando, de entregar um bom serviço. Você entende que hoje o mercado tem esse pé atrás, ou essa necessidade da pessoa estudar por conta própria para se virar, porque existe agências, urgências, pessoas que estão entregando um mau resultado e queimando, vamos colocar, as possibilidades? Acho que sim,
Acho que sim, tem pessoas que estão queimando, mas eu também acho que clientes, às vezes, eles não sabem o que eles realmente querem, ou eles não sabem o que eles precisam, ou eles sequer sabem o que eles estão pedindo. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal de cliente, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando que cliente é o cliente, se ele tá te contratando porque ele não sabe fazer aquilo ali. Ou ele não sabe fazer tão bem quanto você. E às vezes ele não tem tempo. E é isso. Então, eu acho que isso influencia diretamente no nosso trabalho. Tá, eu já fechei contratos, eu já perdi contratos, porque eu fazia o que o cliente mandava, não o que eu estava pronta pra fazer. Então isso vai fazer. Aí o que o cliente vai falar? Pra quando o fulano for pedir uma indicação? Que o trabalho da agência não foi bom. É isso aí. Mas a agência estava fazendo o trabalho da agência? Não. Ou ela estava fazendo o trabalho que você queria? Então, assim, eu já não sei mais se eu culpo a agência. Acho que sim, os social medias que acham que vão dar conta de tudo. Cara, isso não funciona. Isso não dá certo a longo prazo. Ah, mas eu comecei assim, comecei a me desenvolver. Com certeza no início você gastou dinheiro de alguém à toa. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Eu acho que você sempre precisa de parceiros, pra você não deixar nenhuma peteca cair. Você ser um social media de um cliente, 2, 3, eu já acho que o negócio já começa a ficar meio problematizado. Porque ninguém sabe fazer copy muito bem, edição de vídeo muito bem, arte muito bem, site muito bem, programar e ter tempo pra programar, pra fazer contrato, pra fazer gestão, não sei o que. Não existe essa possibilidade. Você pode tapear tudo, mas você não vai ser expert em nada. Então, acho que esse é um problema. Essa primeira questão do, sim, as urgências que atrapalham e ponto 2, da expectativa dos clientes. Com certeza absoluta, tem cliente que não fala bem do meu serviço hoje, porque eu não tive a liberdade de trabalhar como eu queria. Passa a mesma coisa. Tem muito cliente que saiu falando mal ainda por conta disso. E isso é ruim porque coloca a nossa confiança, a nossa crença do nosso trabalho em jogo. Você começa a duvidar. E aí vou até... Eu até comentei com você quando a gente tava chegando aqui, que eu participo de um grupo de networking. E aí quando eu falei, né, que eu... Qual o nome do grupo pra fazer um mexazinho? Não vou fazer. Não tô pagando. Só se deixarem eu tomar café de graça. Não, brincadeira, eu acho que essa informação é super importante. O nome do grupo é... Tomara que... Brincadeira. É BNI. É uma organização internacional. Eu participo, estou completando 1 ano, acabei de fazer a minha renovação. Quando esse vídeo sair na sexta-feira, vai ser um spoiler. Tomara que saia na sexta-feira, né? Que senão eu estraguei aqui o corte. Vai ser na sexta. Quando sair na sexta-feira vai ser um spoiler, que a galera nem sabe que eu renovei ainda, que a gente gosta de fazer um dramazinho. Então você tem algum dia pra fazer seu drama. Exato. Eles saberiam só na terça-feira. Então, eu acabei de renovar, fiquei 1 ano lá. Fiquei 3 anos no meu mundo corporativo, né? Que eu falei que foi a minha faculdade. E quando eu saí, eu comecei a sentir que eu tava dando uma leve declinada de conhecimento. Porque eu tava aprendendo tudo muito sozinha. E eu não tinha tempo pra estudar. Porque eu já comecei fazendo, eu não me estruturei, me organizei, não comecei a fazer isso, fazer aquilo, fazer. Então eu fui aprendendo na marra. Os processos foram entrando no caminho. Exatamente, fui aprendendo na marra. E aí, eu fiz no início do ano passado, um curso de empreendedorismo em Empretec, que é do Sebrae, mas ele tem uma certificação da ONU. Foi o primeiro curso de empreendedorismo que eu fiz focado nisso, especificamente, até então só tinha minhas formações em marketing. E aí trouxe um know-how bem interessante, mas sem dúvidas, estar no grupo, e aí foi logo no início que eu entrei no BNI, eu fiz o Empretec também, né? Então, assim, 2022, eu estava sentindo esse leve declínio de conhecimento. Porque eu falei, cara, eu me relacionava com tanta gente lá no trabalho, eu conhecia tanta gente, eu tinha tanta informação e agora eu tô sentindo que eu já não tenho mais, que eu tô meio que perdendo conhecimento em outras áreas. E tem coisa que você não vai aprender assistindo um podcast, assistindo um vídeo, você precisa viver. Você precisa estar no dia a dia, tirar dúvidas quebrar aqui. A cara. Exato, na frente da pessoa. No início do ano passado eu comecei a participar do BNI. E aí, qual é a proposta do grupo? Você tem diversos empresários, é um grupo de networking, focado em networking, mas negócios. Então, você fazer networkings pra gerar negócios. Isso pra mim foi uma aula, porque eu cheguei, no momento que eu entrei, eu tava vindo naquele momento turbulento ali de... Pô, parece que eu tô fazendo tudo errado, porque os clientes começaram a colocar em voga o meu conhecimento. Tô fazendo errado, não é possível, isso acontece comigo, caraca, tal, não, poxa, mas eu tenho certeza, eu não sei, além disso aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho certeza que eu tô fazendo tudo que eu posso. E aí, assim que eu entrei, na época, tinha uma pessoa que tinha uma agência de marketing digital também. E eu sentei pra conversar com ela, ela falou, gata,
É exatamente assim, fica tranquila, tá? Só com eles. É com todo mundo, não é só contigo, é com isso tudo que a gente tá conversando agora. Só que antes eu não tinha esse alguém pra conversar, eu não conhecia alguém que tinha outra agência de marketing, eu não conhecia pessoas que estavam no mesmo segmento que eu, que empreendiam, que eram empresários. Conheciam muito poucos muito poucos e geralmente eram meus clientes. Como é que eu ia falar da minha empresa pro meu cliente? E aí me queimar pro meu próprio cliente. Então, foi mais uma vez uma segunda escola pra mim. E aí, esse relacionamento com os empresários, eu fui vendo de que não é só comigo, não sou só eu, o erro não é só meu, ou então não sou eu, é o meu cliente, ou então não sou eu, é o meu funcionário. Então, esse relacionamento foi uma coisa que me ajudou bastante a entender, a me dar segurança naquilo que eu tava fazendo e não começar a achar que o meu trabalho era ruim. Que o erro era que eu estava fazendo uma coisa muito ruim. Talvez as expectativas não estivessem alinhadas. E eu já começo, desde então, até há mais de um ano que eu já falo, ponto principal, alinhamento de expectativa. O que você quer, o que eu vou te entregar. Ponto. Fundamental. E assim, a expectativa hoje é o que move o mercado. Muito mais do que o contato, muito mais do que o dinheiro, né? Faço parte de algumas mentorias assim também, de amigos que a gente monta uma call e vai conversando. Eu tava conversando com o que ele falou. Nunca saia da reunião com a expectativa e meta desalinhada. Desalinhada, né? E a verdade é essa. A gente aqui, né, muitas vezes já deixou entender alguma coisa pro cliente. Né? Não falou, mas também não desfalou. Vamos colocar assim. Sim. E o cliente colocava que todas as expectativas nele. E aí aqui a gente também passou pela mesma coisa, porque não é possível. Em setembro de 2022, eu viajei, né? Quando eu voltei, metade da agência tinha se perdido. Né? Assim, não porque eu estava ausente, não porque a galera não deu conta, mas porque do nada surgiram assuntos loucos. O outro traiu o sócio, a mãe do cara morreu, a menina brigou com a... Tira uma vibe assim também. Cara, tipo, do nada a gente, ferrou. Ao ponto de eu juntar todo mundo e falar, galera, fique surpresa aí se o valor do mês que vem não for o que tá raciando nos outros. E graças a Deus as coisas normalizaram, a gente voltou, conseguimos recuperar. Mas falta de expectativa pra gente, que achou que aqueles clientes estavam... Né, era o melhor dos mundos, os clientes também que estavam com essa expectativa errada sobre o processo e muitas vezes sem ter alguém para conversar. Quando o meu jogo mudou, eu fiquei de setembro até maio numa luta, né? Maio eu fui para Alphaville, com o único dinheiro que eu tinha, comendo Burger King em Alphaville durante 3 dias, com um network de amigos. Voltei, a agência virou outra. Né? Então, a importância de ter pessoas junto e pensar que a tua expectativa não é a maluca da vida, né? Que às vezes pode parecer isso. E a gente tá pensando coisas que é maluquice, foi ver 5 pessoas passam pela mesma coisa. Pô, isso é diferente. E vou te falar, às vezes a gente tem medo de falar porque parece que o nosso negócio não tá dando certo, que o nosso negócio não tá crescendo, que o nosso negócio tá estagnado. Se não estivesse dando certo, não estaríamos completando 4 anos. Ponto. Poucos chegam, tá? Exato. Tem ali a média dos 3 anos, tem algumas médias, né? Tipo, a média dos 3, 5, exatamente. Acho que é 3, 5, 7, 10. As crises... Ou seja, você sempre tá com a corda no pescoço. Você sempre tá com a corda Aí se demora depois do 10 tem uns 20. Aí não dura mais que 20 anos. Vai dormir. Me deixa. Mas é óbvio que o negócio tem problema. É óbvio. Pelo amor de Deus, é óbvio. Então a gente não falar, a gente maquiar. Eu tava até conversando com a minha gestora de projetos, eu falei, né, que ia vir aqui. Ela falou assim, cara, eu tinha muita vontade de ter um podcast. Eu falei, eu também, mas que eu gosto de falar. Deixa aqui, eu falei. Se deixar aqui, eu fico falando. Mas porque eu gosto de falar. Falar de empreendedorismo real. Falei, pois é, mas o problema é que a internet às vezes não quer empreendedorismo real, ela quer uma coisa vendável. E aí entra muito o que você falou do posicionamento e também um posicionamento. Às vezes eu queria ser aquilo ali, mas a pessoa não quer ver aquilo ali, a pessoa quer ver o que vende, o que ela vai comprar de você, a vida maravilhosa que você tem. Tem como você trazer um pouquinho do real life ali, mas ainda assim tem que ser um real life glamorizado. Eu tô passando um perrengue, mas num perrengue num evento em São Paulo, entendeu? É o ruim com a parte boa, exatamente. Foi eu comendo hambúrguer aqui em Alphaville, entendeu? Não, eu falei que bom ouvir isso, que eu vou pra um evento agora em São Paulo na quinta-feira à noite, né? O evento é sexta, sábado e domingo. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu vou fazer meus vlogs lá.
andando de não sei quem em São Paulo, passando perrengue em São Paulo. Mas eu tô indo no evento em São Paulo, então vamos levar isso aqui em consideração. Mas sobre o que você falou de, às vezes, o cliente ótimo, maravilhoso, e ele simplesmente sai. E aí, você faz o quê? E entrando na questão do posicionamento, da agência, o que você comentou lá no início, exatamente esse era o problema. Eu sempre olhava pra fora. Eu sempre olhava pro cliente. Tem que dar... E óbvio que a gente tem que fazer isso. Mas a demanda do cliente, a entrega do cliente, né? Aí eu podia ter uma lista de 10 coisas pra fazer. A demanda do cliente era pra entregar sexta-feira. A da agência, o perfil da agência, o post da agência, a comunicação da agência... Acho que você entrou no assunto que eu ia falar. Não sei o que da agência. Era pra hoje. Eu ia fazer a demanda do cliente que era de sexta-feira, mas eu não fazia... Cara, sabe o que eu lembrei agora? Gente, tô com um roxo aqui, mas eu não apanhei, tá? Eu acho que ninguém tinha percebido, Stefan. Cara, não. Ninguém tinha percebido. Aí você foi e fez as pessoas. Eu trabalho... O meu problema é que eu indico os meus erros. Tem que melhorar isso no meu posicionamento. Eu também teve um que eu tava aqui, eu acordei e eu falei... Não, eu fiquei pensando assim, cara, que eu vou ficar logo do lado que o meu braço roxo vai ficar aparecendo. Mas é que eu ando me batendo em casa, né? Me arrastando nos móveis. Lembrei disso agora. Até me perdi. Tava bom demais de ser verdade, com minha memória horrorosa. Quando você tava contando que primeiro você faz o cliente, depois você faz o seu. Então, às vezes, tem a demanda da agência pra amanhã. Eu vou fazer de sexta-feira do cliente, que eu não faço da agência que é pra amanhã, que é pra hoje. Não faço. Porque o desespero de que tem que entregar o cliente, que o cliente é prioridade, que não pode deixar atrasar o cliente com o máximo de coisas. Sabe qual é? O que entra na minha cabeça? Coitada. Eu realmente acredito nisso, tá? Que eu vou antecipar o máximo de coisas do cliente e eu vou ter tempo pra fazer da agência. Como se não fosse aparecer no dia seguinte mais coisa que vai ser pro outro dia. Então é óbvio. Eu tô lendo um livro sobre isso, tô me tratando. Tá bom, eu não vou falar nada. Vai, fala. Não estou me tratando quanto a isso. Eu sei que sempre vão haver demandas, você nunca vai dar o check na sua lista por completo no final do dia e tá tudo bem. E é por isso que o meu perfil começou a dar uma levantada de novo. Então eu acho que o problema é a gente olhar muito pra fora do negócio e deixar de olhar pra dentro. Hoje, o problema das agências é esse. Com certeza. E a hora que o cliente tiver que virar as costas e ir embora, ele vai virar as costas e ir embora. Porque do mesmo jeito que você olha a sua conta, ele olha dele. Isso aí. Do mesmo jeito que você tiver que cortar um funcionário seu, claro que não sendo de uma forma extremamente... Sempre faz o máximo. Sempre fiz, tanto é que eu já não precisei fazer cortes, assim, brutais. Você olha pra dentro do seu, ele vai entrar pra dentro dele. Se você tiver que te cortar, ele vai te cortar. E às vezes não é nem, tô fazendo um péssimo trabalho. Não, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Igual a gente, briga de sócio e o cara repartir a empresa. E aí, o que o marketing tem a ver com isso? Exato. Nada. Já passei por isso várias vezes. Mas aí acontece. E cara, eu acho que é o problema das agências. O que eu conheço, a gente tava até conversando nisso. Eu conheço 50 perfis de agência. Dos 50, sei lá, 2 faz post todo dia, o 3 faz uma vez por semana e o restante não faz aquele feed bonito ali dele. A partir de hoje, eu sou uma agência para agências. Tô patenteando essa ideia. Eu vou fazer a agência de agência. A agência que vai prestar serviço para outras agências. É isso. Cara, e eu fiz tava numa conversa, não era mentoria, era um bate-papo em um grupo assim, de uma agência, a Coco, até que a gente tava falando, a gente foi lá do nada, de noite, conversar, e eles estavam falando que a agência deles só viraram quando eles trataram a agência como cliente. Exato, entendeu? Exatamente isso. E assim, eles até se pagam, como eles têm venda de produto, de curso, coisa do tipo, eles têm uma recorrência, um trabalho, uma captação fora da demanda de FII mensal, de mensalidade de cliente. Então eles pagam a própria agência, é como se a gente pagasse nós mesmos e fosse cobrado por isso, corte de valor, coisa desse tipo. Então assim, é um gancho que se precisa ter. A agência ela precisa estar posicionada independente da quantidade de clientes que ela atenda. Porque é isso que vai fazer com que ela tenha mais clientes. O mundo acabando, o teu perfil vai ficar ali, porque pode todo mundo sair agora. Você dependeu de pessoas. Exato. E agora você não tem mais. Exato. Tem os cases, beleza, ficaram os cases e tal. Mas cases você guarda pra mandar em proposta. Porque se você é uma agência que trabalha em rede social, como que a sua rede social não tá ativa? Cara, a gente tomou essa paulada nos primeiros meses da agência. A gente tinha um cliente no nicho de beleza
E aí a gente falou, não, você tem que se posicionar, suas fotos tem que estar... Você tem que aparecer, a gente não pode usar banco de imagem, não sei o quê. Aí ele foi lá e falou, tá, vocês estão pedindo tanto que eu faça, por que vocês não fazem? Aí eu fui abrir o perfil da agência, era só foguete, era métrica, era dedo assim em 3D. Eu falei, cara, a gente não aparece. A gente não aparece, cara. E aí foi quando a gente, tipo, ele fechou com a gente e tal, porque tinha outros argumentos na mesa. Aí tu teve um aprendizado depois disso, tipo, ok, beleza, você tava certo. Depois disso ele nunca mais... Então, eu tenho muito medo de ouvir, nunca ouvi, mas eu tenho muito medo de ouvir isso. Por isso que eu sempre dou uma sumida, de novo, vou ressurgir. Mas olha, estamos indo bem há alguns meses, em nome de Jesus não vai parar mais. Começamos a fazer TikTok também, que tem que investir, não vamos nem entrar nessa mérito aí de TikTok não, mas tem que estar. YouTube ainda não é um foco pra mim. Acho que é um braço que realmente eu vou começar a arrumar muita coisa, eu não vou fazer, então eu prefiro começar a fazer bem feito, ter uma pessoa pra me ajudar com isso. Que hoje tem a minha equipe, né, mas quero ter uma pessoa específica pra isso futuramente. E a partir daí, voltar a retornar conteúdo no LinkedIn, que eu acho que é super importante também. Verdade. E é pouco falado. Então, tenho tentado focar ao máximo na agência pra fazer captação, pra fazer tráfego. Tenho trabalhado nisso há um tempo, porque, cara, faz muita diferença. E era isso que eu falava, a hora que o cliente tiver que virar as costas e ir embora, a gente vai ficar aqui com a mão na frente e outra atrás. E acabou. Então, é uma forma da gente se resguardar. E entra já nessa parte de posicionamento, quando começou a Stephanie Damaran sendo o posicionamento da empresa? Por que a Stephanie, não outro colaborador, influenciador local? E qual foi os benefícios que você teve quando você começou a se posicionar nisso? Sempre tem aquele... Ponto 1, tá? Eu não tenho nenhum problema de falar. Não tenho problema de falar. Não tenho nenhum problema de aparecer. Sou uma pessoa bem sem vergonha no bom sentido da palavra. Sentido seguro. Eu sempre dancei desde criança, sempre fiz teatro. Então, se você falar assim, sobe da mesa agora e faz, não sei o que, eu subo da mesa agora e faço, tá tudo bem, não me desrespeita, eu faço qualquer coisa, eu não ligo. Ah, você vai ter que subir num palco agora, 30 mil pessoas e fazer uma palestra. Vambora! Animadora! Então. Isso já é um primeiro passo. Da minha equipe, eu sou a mais descarada nesse sentido. O restante é mais retraída. Aí agora tem a Lívia que tá comigo, ela já gosta mais. Eu já tô, pode gravar um conteúdo aqui, ó. Fica à vontade, que o negócio é pra você fazer. Então, já é um outro ponto interessante. Mas realmente, por equipe, tem essa questão. Segundo ponto, porque as pessoas ainda atrelam muito a agência a mim. O que é bom e é ruim, né? É bom porque eu achava que isso era balela, mas tem gente que quer realmente ser atendida por mim. Responde se for comigo. Se uma pessoa da equipe não responde, não retorna, não dá devida importância. Então isso ainda está muito atrelado a mim, que estamos tentando desatrelar ao máximo possível. Mas por isso que eu nunca quis botar minha cara na agência. Eu aparecia muito pouco, desde o início. Eu queria que a galera fizesse alguma coisa, ou então não queria que tivesse um monte de cara, eu queria que fosse só institucional e etc. Só que realmente o que vende não é isso, né? Eu falei, infelizmente eu vou ter que dar o braço a torcer. Eu não queria mesmo, eu não queria atrelar a Mara na agência com a cara da Stephanie. Eu tentei isso por muito tempo, aí tentei fazer o meu perfil profissional. Falei, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não tô correndo nem 1 quilômetro, vou querer correr 5, né? Vamos ficar aqui quietinho, depois a gente qualquer coisa muda, faz essa transição. Então faz pouquíssimo tempo, deve ter 3 meses que eu comecei a fazer isso, que eu decidi fazer isso. Falei, cara, acompanhei. Conteúdo assim é mais fácil, é mais simples, roda melhor, as pessoas recebem melhor, elas se identificam mais com uma pessoa. Então, vamos fazer assim, e com o tempo, conforme a equipe for crescendo, as coisas forem mudando, a gente vai vendo se o posicionamento ainda faz sentido ou não. E um outro motivo também foi muito por conta da mentoria que a gente tem focado. Então, em 2020, a gente dava muita consultoria na época da pandemia, porque fazia muito sentido, todo mundo tava querendo, né, entrar no digital. Aí eu comecei a bater muita cabeça com social media, porque existe essa demanda, porque a gente tem que atender essa demanda e etc. Só que hoje a mentoria faz muito sentido. Então a gente tem a mentoria para empreendedores, que é uma melhoria da nossa consultoria lá de 2020, né? Muito mais aprimorada, mais conhecimento, estrutura. Então a gente tem uma mentoria que é para empreendedores e a gente tem um treinamento que é para social media. Então no treinamento social media aprenda a fazer o que nós faríamos.
Na mentoria para empreendedores é a visão 360 do que você precisa saber para o seu negócio. E porque ao invés de ser, tipo, eu jogada assim no mundo, tava que vai empreender, o que você precisa saber é sempre muito voltado para comunicação, marketing, vendas, digital, mais uma visão mais completa. E aí o posicionamento veio muito por conta disso. Como a mentoria é muito atrelada a mim, eu resolvi trazer mais do meu rosto, do meu know-how, do meu pouco conhecimento que eu tenho, para poder atrair esse público que se identifica mais de pessoa para pessoa. Já perdeu o cliente porque você passou para algum colaborador fazer? Não, acho que eu nunca perdi cliente, eu só perco tempo, porque aí a pessoa não responde meu colaborador, aí eu tenho que interferir. Aqui a gente já teve que ser um pouquinho mais ousado. Né? Eu comecei no design da agência, quando a gente se juntou, eu, Jean e Franklin, cada um pegou uma parte. Éramos 3, atendendo, sei lá, 4, 5 clientes, e depois logo fui bater o 7, aí a gente chamou a Raine pra fazer e tal. Mas enfim, teve muita gente que ainda fala, não, eu queria o jeito que o Renan faz a arte. Aí quando começaram a perceber que eu não estava mais fazendo, isso aí não é você que tá fazendo. Eu falo, não, sou eu sim. Aí pior que tinha casos que era eu sim, só que era eu e o outro, né? E ele começava a perceber. Hoje em dia a equipe de design trabalha muito melhor do que eu. E assim, só que ainda tinha gente que falava, não, eu quero a forma que você faz. Aí eu falei, cara, não vou fazer, então vou procurar outra pessoa. Então, tá tudo bem. O problema é que o cliente quer mandar no nosso processo, não pode. E isso eu tenho instituído cada vez mais. Se eu for adaptar os meus processos a todos os clientes, eu não vou trabalhar. Eu vou estar sempre personalizando meu atendimento, eu vou estar sempre... Você quer que eu me adapte ao seu processo? Vou pensar. Mas provavelmente o orçamento vai ser R$10.000. E beleza? Isso aí. Beleza, você quer que eu trabalhe na sua forma, no seu tempo? E ainda assim não sei, tá? Às vezes tem dinheiro que não paga a paz, e eu tenho aprendido muito isso. E era a tua motivação de começar isso, ter paz e liberdade. Muitas vezes... E dá pra ter? Dá pra... Porque a gente tive muitos donos de agência igual eu ontem. Eu comecei a trabalhar às 8, só que acabei 10h30. É normal. Normal. Eu não ligo, sendo muito sincera. Agora eu vou fazer uma declaração aqui de amor. Eu amo empreender. Tenho vídeos gravados pro ano que eu resolvi soltar meu documentário. Quando as coisas estiverem mais bem encaminhadas. Tenho os vídeos chorando muito, muito. Fazendo... Assim, eu tenho isso registrado mesmo porque eu quero olhar e falar assim, meu Deus, eu passei por isso e eu tô viva. Eu superei isso aqui. Tenho vídeo chorando, coisas que as pessoas não imaginam, as pessoas não me imaginam. Acham que eu sento, fico ali no meu computadorzinho e eu sou responsável pelo salário de pessoas. Tem pessoas que hoje dependem do meu salário. Então, eu amo empreender. Isso não tem discussão. Mesmo no dia que eu fico, meu Deus, quem inventou isso? Por que eu vou inventar isso com 21 anos? Socorro, pelo amor de Deus. Então, obviamente que tem esse surto assim, momentâneo. Mas, no geral, o prazer ele é tão grande que as outras coisas... Eu tenho muito mais medo. Não é medo. Não é medo, é insegurança. É assim... Tipo, eu queria muito ter a garantia. Ainda não tenho. Ainda no momento de negócio que eu tô, ainda não tenho. A garantia que no final... Meu ano todo já tá pago. Ainda não tenho isso. Sendo muito honesta. Então, isso é algo que me... Essa responsabilidade, ponto. A responsabilidade é algo que me dá medo. Então, você ter consciência de que você é responsável, às vezes, pelo prato da mesa da comida de alguém que você tá botando. Isso é algo muito grandioso. Agora, de resto, trabalhar horas por dia, tá tudo bem. Trabalhar horas por dia, no dia seguinte eu começo a trabalhar meio-dia e tá beleza. Se eu tiver que dobrar uma semana inteira e na semana que vem eu estiver tranquila, tá tudo bem também. Se eu quiser ir pra casa da minha tia ficar na beira da piscina, também tá tudo bem. Ou ainda que eu esteja dentro da minha casa, minha mãe tá embaixo e minhas primas estão na frente. Não são pessoas que eu vou ver... Eu vi a minha irmã crescendo, eu vi as minhas primas crescendo, eu vou ver o meu sobrinho crescendo, porque tá todo mundo do lado da minha casa. A hora que eu quiser descer e almoçar com a minha mãe, a hora que eu quiser lanchar com a minha avó. Então, isso pra mim não paga. Não paga. Isso é uma das coisas que hoje eu não faço tanta questão também, de ter um espaço físico. Atualmente, quero ter, acho que em algum momento vai chegar, mas hoje isso pra mim tá sendo muito bom. Então, nada compensa. Não tem dinheiro que compense. O dinheiro, ele vai me trazer uma paz de responsabilidade. Mas eu acho que o meu maior prazer é esse. A minha família, esse corte aqui vai ser viralizado só internamente. Só na minha família que ele vai viralizar. Vou te mandar pra você botar no grupo lá da família. Me manda.
Que tem muita gente que não faz ideia disso. A minha família, eu falo isso para as minhas amigas, para os meus familiares eu nunca falei. Eles acham que eu sou muito desapegada, que eu sou muito louca. Que eu sou muito tipo assim, vai morar em São Paulo, vai morar em São Paulo. Vai morar em Nova York, ela vai morar em Nova York. Gente, eu nunca iria. Eu nunca iria. Eu tenho essa liberdade de empreendedorismo, então eu gosto de saber que eu posso ter paz. Sim, eu tenho paz. Daqui a não sei quantos meses, ir lá, ficar um tempo, voltar, 3 meses no máximo. Mas eu gosto de estar perto de casa. Eu gosto de estar com os meus, vendo as crianças crescendo e etc. Então acho que o empreendedorismo me deu isso. Isso me traz muita paz. Mas, obviamente, que esse de terça-feira eu tava... exatas uma semana eu estava me debulhando em lágrimas porque o display do meu computador começou a queimar assim, ó. 1 linha, 2 linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu comecei, meu Deus, vai queimar, não queria comprar outro computador agora. Então tem esse lado aí que me tira a minha paz. Sei bem. Isso tira a minha paz. Mas de resto, pra mim é 90 a 10. 90% muito bom, 10% problemático. É cair, levantar, tem pessoas do lado que te ajudem a levantar também. E a gente passou por isso. Cara, no dia... a gente mudou a mobília da agência, compramos. No dia, tipo, de manhã, a gente passou o cartão, comprou. Em 5 horas, a gente recebeu uma informação da contadora de um processo que estava acontecendo e a gente tomou uma multa de R$9.000. Por deslize de contabilidade. Cara, foi tipo assim, o preço da mobília e a coisa dobrou, poxa, caraca, eu fui pra casa. Foi um dia que eu tinha um compromisso na igreja de exposição e tal. Eu falei, cara, não quero fazer, não tenho cabeça. Eu fui lá e fiz. E aí, pô, as coisas resolveram, sabe? Tipo, dormiu, acordou e certo. Eu acho que é muito esse sentimento de você conseguir dormir, né? Acho que primeiro está conseguindo dormir. Exato. Tô dormindo. Tá dormindo porque tá tudo bem. Né, reage, bota um cropped, sabe? Exatamente. E eu, assim... muito difícil, o início é muito difícil. Eu comecei 100% sozinha, eu não tenho sócio hoje, todas as responsabilidades são minhas, o comercial sou eu, ainda que eu tenha minha equipe, a responsabilidade maior é minha. Sim. Mas eu tenho um conforto de que, apesar de ter tido, ano passado foi um ano muito difícil, eu fiz escolhas muito erradas na vida pessoal que afetaram a minha vida profissional, mas Deus supriu todos os meses. Eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. Então, todos os meses eu achava, meu Deus, não vai dar, dessa vez não vai dar. Deu. Não, dessa vez não vai. Deu. E continua dando, e as portas estão se abrindo, as oportunidades estão aparecendo. Então, eu sou muito grata por isso. Eu estou fazendo a minha parte todos os dias, a minha equipe está fazendo a parte dela. A gente tem trabalhado, como eu falei, vou para um evento agora em São Paulo, com um passo de fé, de cara, acho que vai ser muito bom. E vambora, espero que seja de fato. Vou trabalhar para que seja, né? Isso, desenhei minhas estratégias, fiz o meu plano. Então a minha parte estou fazendo e agora esperar que a bonança venha. Já indo para a consideração final, eu gosto de fazer muita dinâmica contigo, né? Com quem senta aí desse lado. Bate bola, jogo rápido, blogueirinha. Melhor do mundo. Cara, vamos lá. Se eu fosse uma empreendedora que começou a vender cachorro-quente na garagem de casa. E aí, a gente sabe o nicho de delivery, né, quantas coisas consegue bombar e tal. Sim. Nos primeiros meses, já consegui montar um espaço, sair da minha cozinha de casa, montei na garagem, né, e agora eu tô sentindo a necessidade de me posicionar corretamente nas redes sociais, que antigamente eu só botava foto do que saiu e pronto. Mas agora eu tô sentindo necessidade, já tô vendo contato com influenciadores para talvez fazer no meu local e tal. Porém, eu morro de medo desse meu crescimento e achar que eu não vou dar conta da demanda, né? O que você me indicaria como um posicionamento digital para que eu tivesse um crescimento sem o medo do crescimento que o digital traz? Eu acho que primeiro você tem que fazer uma mentoria, de fato. Aquela ideia de você conhecer o seu negócio, conhecer as ferramentas e as estratégias antes de você aplicar. Então, você sabendo as ferramentas que você tem, entendendo realmente como que o seu negócio pode ser posicionado, como que você pode escalar, se você escalar X, Y, Z, você está pronta para as consequências disso? Beleza. Você tem como investir nisso? Você entende o timing desses resultados? Entendo. A partir daí, a partir dessa análise breve do que você escolher, se você sabe o que você está escolhendo, e aí a gente te explica o que é cada um desses processos, tudo que você precisa entender.
você toma as suas decisões. Então, o problema é que as pessoas tomam decisões e depois elas pensam, contratei um influenciador. Mas você viu o que ele ia te trazer de retorno, não sei o que. Se começarem a entrar... Exemplo, então, a gente tá falando de um delivery, você tá falando do iFood. Aí começarem a entrar 500 pedidos. Você consegue segurar 500 pedidos? Não. Aí você vai ter que fechar o iFood. Aí você perde pontuação com o iFood. Você sabia disso? Poxa, eu não sabia. Então, talvez era melhor você ter contratado um influenciador menor, ter colocado condições diferentes. Então, acho que o primeiro é fazer uma análise de perfil, uma análise de negócio, com uma mentoria, já que você é um empreendedor ainda que está começando, se desenvolvendo, para futuramente você pensar em contratar uma agência, pensar em contratar e tomar as suas opções, escolher as atitudes que você vai tomar de fato. E é o estágio para contratar uma agência? Nesse momento? Não, acho que você está no estágio de fazer uma mentoria para você primeiro entender e depois você tomar as suas atitudes. Pô, legal demais. E depois te dou esse corte e tu vende lá, né? Obrigado, cliente. Vem só comigo. Isso aí já foi 1.500 esse. Vem comigo, barca de cachorro quente. Aí, ó. Amém. Fechou. E, cara, agradeço muito você por estar com a gente. Eu vou deixar a Stephanie se despedir. Mas obrigado por você que acompanha esse conteúdo até o final. Sei que tem muito corte aqui que vai pra rede social, porque tem muita coisa boa pra falar. Bom. Então segue o Instagram da Agência Lâmpago, que é a agência.lâmpago. Também tem o estúdio.lâmpago, que é esse local onde a gente tá. E que você aprenda com o conteúdo que tá aqui. Então reveja, vai lá, acompanha, segue a Stephanie na rede social, que eu vou deixar ela pra falar o arroba e se despedir também disso. Maravilha. Antes dos meus arrobas, da parte que importa, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É muito bom ter conexões que geram aprendizados antes de qualquer coisa, crescimento. Então é uma honra estar aqui com vocês. De verdade, muito obrigada. Eu queria muito ter essa troca, mas assim, podcast com gente conhecida, um podcast que a gente se organiza entre a gente, não é a mesma coisa que a gente receber um convite, independente de resultado, independente de audiência. Eu sei que isso aqui é o começo. E que bom que quem tá no começo tá no final. Então, quero nem saber, que vai ter que me chamar depois de volta, tá? Aí tu já pode cobrar. E aí, Renan? Vamos? Meu cash. Cadê? Aí eu vou cobrar, sabe o que? Um lanche do McDonald's pra eu comer quando eu tô aqui. Eu sou vendida fácil. Então, muito obrigada. Uma honra, um prazer. Eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de falar sobre comunicação. E faz o seu, tá? Eu quero ir lá. Tá. Confia que uma hora ele vai. Quem sabe? Vou jogar uma letra aí pra algumas coisas dessa semana. Então, uma honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Minhas redes sociais. Meu nome é Stephanie Maran, então meu arroba é Stephanie Maran, só que o Stephanie é bem difícil, STHFNY, então bota o Maran. Vai estar aqui na tela. Então tá bom, tela, obrigada, produção. Então bota o Maran que já facilita, que aí aparece tudo. Stephanie Maran é o meu perfil pessoal profissional, Maran Agência, eu da agência, obviamente, no Instagram. No TikTok é Agência Maran contra a minha vontade, porque o TikTok não deixou usar o contrário. E precisando, estamos à disposição. E posso deixar um presente? Opa! Pode falar. Ó, quem assistir essa live e me mandar um direct... Vamos montar uma hashtag? Lâmpago Maran, né? Ok. Pode ser. Beleza. E mandar a hashtag Lâmpago Maran ganha uma análise de perfil gratuita. Então a gente vai analisar o seu perfil e te dar um diagnóstico de básicas melhorias que você pode fazer e já vai te dar um resultado diferente no perfil de alto impacto. É ouro isso aí. Vou até botar beleza? Lá. Então botou Lâmpago Maran, ganhou a mentoria aí, ó. Isso. E é caro, tá? Ó, aproveita, que depois, tomara que a Stephanie não corre agora, chegou 4 contatos, então faz o Pix. Comissão. Comissão, acho né? justo. Mas é isso, cara. Obrigada. Obrigado. Pra gente foi uma honra. Eu falei com o pessoal, falei, não, vai ter pessoas que a gente vai chamar aqui bem objetivo. Você já tava na lista desde o início. Ai, que bom. E aí eu sei que demorou, mas surgiu. Tá? E com certeza vão ter próximas. Aqui também é um espaço. Já deixa o pitch, se quiser fazer o seu podcast aqui, a gente negocia. Mas aí, tá, te desejo sucesso, obrigado pela tua disponibilidade. E é só o começo, que se precisar da Lâmpago também, está de braço estendido aí pra também te estou. Tá? Muito Tamo obrigada. junto. E obrigado você também que assistiu até o final. Forte abraço e valeu! Beijos.